E como complemento ao nosso curso de Lectio Divina, você verá a seguir uma seleção especial de falas de Dom Henrique Soares sobre o assunto. Confira. Olha, orações para ajudar na vida espiritual. Primeiro é importante entender o que é rezar. Rezar é viver diante de Deus. Então, veja, primeiro rezar não é um ato. Entenda isso. Rezar não é um ato, é uma atitude. Reza quem vive diante de Deus. A mais bonita definição de oração, para mim, está na Sagrada Escritura, no primeiro livro de Samuel. A mãe de Samuel, Ana. Lembra? Ela estava tão angustiada pedindo um filho que mexia os lábios, rezava baixinho, mas sem dizer nenhuma palavra. E Eli disse: ô mulher, já estás bêbada tão cedo, não é? Já estás cheia de vinho doce. E Ana diz uma coisa linda: Senhor, não tomes a tua serva por uma mulher vulgar. Eu derramo o meu coração diante do Senhor. Rezar é isso. É derramar o coração diante do Senhor. É cumprir aquilo que Deus diz a Abraão: caminha na minha presença e ser perfeito. Então veja, a oração é o exercício constante da lembrança de Deus. Eu viver diante de Deus. O que eu penso, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, as minhas conversas. É sempre como se a presença de Deus fosse uma música de fundo. Quando você está num restaurante conversando com os amigos e aquela música de fundo, assim é a presença de Deus, dá o tom da coisa. Agora, para ter essa presença de Deus, é preciso que você tenha momentos com Deus. Então, primeiro, é realmente ter um momento no seu dia para você fazer sua Lexio Divina, pegar a palavra de Deus, isso é muito importante. Né? E quem sabe ali pegar uma frase que você rumine, mastigue o dia todo. Uma outra coisa boa é para ajudar na lembrança de Deus, né? E o apóstolo diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Então, o dia todo lembrar de nosso Senhor. Uma coisa boa é a oração de Jesus: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Pode repetir, mexendo, passando as contas do texto. E quando chegar na conta do Pai Nosso, pode dizer: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de mim e do mundo inteiro. E os outros você vai dizendo nas contas da Ave Maria: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Né? Então isso ajuda, você está no ônibus, está no carro dirigindo, né? Você está caminhando, você vai repetindo isso baixinho, né? Com a mente, com o coração. Ajuda a estar diante de Deus. E o resto é rezar mesmo. A oração que você faz, o terço, não é? A Lexio Divina, participar bem da liturgia. E você vai criando, você vai treinando. Olha como é interessante, treinando a santa presença de Deus. Treinando a santa memória de Jesus. É importante que você tenha uma imagem de Jesus que você goste, pode ser um ícone, uma imagem do crucificado, que você, quando se lembrar de Jesus, se lembre daquela imagem. E assim vai guardando, vai cumprindo o que o apóstolo disse. Não é? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. E aos pouquinhos, o Espírito de Cristo vai provocando em você aquela outra exortação: tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo Jesus. É isso, tá certo? Agora, não existem duas pessoas iguais, a cada um o Espírito de Deus guia por um caminho. Se deixe guiar, querendo viver na presença de Deus. Se deixe guiar derramando o coração diante de Deus, como a mãe de Samuel, Ana, não é? E você vai ver que nosso Senhor vai fazer você crescer na vida de oração. Santo Agostinho diz: tua oração é teu desejo. Se tu desejas Deus o dia todo, tu rezas o dia todo. Se tu te lembras dele o dia todo, se tu caminhas na presença dele, tu rezas o dia todo. Eu digo para os meus seminaristas, aqui tem um, meu seminarista, já ouviu dizendo, seminarista, veja, para ser ordenado, deveria ter lido pelo menos uma vez a Sagrada Escritura toda.
toda, do Gênesis ao Apocalipse. Tomem vergonha e leiam a palavra de Deus. Tomem vergonha. A gente tem o que fazer. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu vou dizer para vocês, não é por vaidade, é para motivá-los. Eu já perdi a conta das vezes que eu li a Sagrada Escritura toda. Toda. Eu já perdi a conta. Por dia eu leio 2, 3, às vezes 4 capítulos da Escritura. Quando estou cansado, é aqui que eu descanso. Quando estou triste, é aqui que eu encontro alegria. Porque essa palavra é viva, isso aqui é fogo puro, isso aqui é vida divina pura. E não é procurar a parte que eu gosto. Não. É lendo esquecer de mim e me encantar com o nosso Senhor. E quando volto para mim, estou renovado. E aí o coração, o Espírito de Cristo começa, o mesmo Espírito que inspira a Escritura, inspira você. E você começa a ter um conhecimento da Escritura que não é desse mundo. Um conhecimento espirituado da Escritura. E aí você começa a ler a sua vida, a vida da sua paróquia, da sua diocese, não de acordo com a sua visão, mas com a visão de Cristo. Aí você pode dizer como São Paulo, nós porém temos o pensamento de Cristo. Tomem vergonha. Padres e seminaristas, tomem vergonha e leiam a palavra de Deus. São Guilherme de Saint-Thierry, do século XII, um monge cisterciense, dizia ao monge, que o teu coração seja como uma pedra, que de tanto meditar a Sagrada Escritura, de tanto ler, né, que também é uma pedra, essas duas pedras, de tanto se encontrarem uma com a outra, saia o fogo do Espírito de Cristo, do amor de Cristo. Se vocês não perderem tempo com a Sagrada Escritura, vocês nunca conhecerão a Deus. Quantas homilias, com tantos pensamentos só do mundo, aquela conversa, né? Aquele vai e vem, como a gente diz, aquele cerca Lourenço, e a gente sai da missa. Você quer água? Obrigado. Então, a gente sai com o coração seco, cheio de ideias aqui, e o coração vazio. Por quê? Porque aquele lá que está pregando a palavra não sabe nada da palavra. Nada. Quando muito vai fazer exegese científica. A exegese científica serve para me ajudar na exegese do Espírito. Quem fica na exegese científica fica no meio do caminho. Entendam, a leitura da Sagrada Escritura chega ao máximo quando a palavra arde no nosso coração. Quando a gente escuta a palavra desarmado, sem ideias nem ideologias. Quando a gente nunca diz, isso aqui eu já sei porque eu já li. Não, seu tonto. Santo Efrem diz, a Escritura é como um poço. Se tu bebeste daquele poço, saciaste a tua sede, mas graças a Deus a água continua correndo. O poço venceu a tua sede. Tu não venceste o poço. E não fiques triste, porque quando tu tiveres sede novamente, a água estará jorrando, sempre a mesma e sempre outra, sempre nova. Não pensem que a gente doma a Deus. Não pensem que conhecem a Deus sem perder tempo com Ele, sem chorar por Ele, sem sofrer por Ele, sem ficar sozinho com Ele. Fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Nosso Senhor não se dá a gente assim barato, não. Porque o amor custa. Tudo que é precioso custa.
já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Como é que está a vida de oração de vocês? Como é que está? Oração requer disciplina. Oração requer paciência. Oração requer estar diante do Senhor, às vezes sem sentir nada, com o coração cansado, desolado, e dizer: mais que o vigia pela aurora, a minha alma te espera. Eu te espero, porque tu és fiel. Mesmo quando tudo parece desabar, tu ressuscitaste, tu venceste a morte. Por isso eu espero em ti. Eu sei em quem acreditei, eu sei a quem entreguei a minha vida. O que eu estou fazendo com vocês esses dias é uma Léxio Divina. O que é que a gente faz? Pega o texto e simplesmente segue o texto. Não é olhar somente as pessoas, não é isso. É escutar a palavra. A palavra. O que a palavra diz. Às vezes uma palavrinha, uma coisa. Lembrem, a Escritura é o corpo verbal de Cristo. Cristo tem um corpo físico. Está no céu, falamos sobre ele ontem. Glorioso. Cristo tem um corpo místico. Místico, na boa e antiga teologia, quer dizer sacramental. Mysterium, em latim, se traduz por sacramentum ou por mysterium. Então, santos mistérios são santos sacramentos. Ou seja, o corpo pessoal de Cristo, aquele que ele recebeu da Virgem e que entregou na cruz e foi glorificado, este corpo, ele sacramentalmente está presente, misticamente, no corpo da igreja. O céu já começou para a gente desde o batismo. O céu é o corpo de Cristo, eu disse ontem. E a igreja é o corpo de Cristo. É o lugar do Espírito, é o céu. Vejam, Cristo tem o seu corpo eucarístico, que desde a Idade Média, século XI, se chama também Corpus Verum. Corpus Verum é o corpo sacramental de Cristo. E nós temos o corpo verbal de Cristo, as Sagradas Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse, a Escritura fala de Cristo. Se Cristo é a palavra, cada palavra da Escritura nos dá Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse. Os escritores, os místicos medievais diziam que Cristo é a palavra abreviada. Agora é tudo chique, todo mundo tem câmera digital, mas os mais velhinhos aqui, lembra daquele rolinho de filme que a gente fazia assim? Lembra? Pronto, Cristo é como aquele carretel. Ele é a palavra. Ali está tudo. Tanto que São João da Cruz diz que o Pai, ao nos dar o Filho, disse tudo. Não tem mais nada a dizer. Ele é a palavra. E a Escritura são as palavras. É como se eu fosse puxando e vendo o rolo. Então, a Escritura é o corpo verbal de Cristo. É o corpo verbal. Um rito belíssimo da missa é aquele quando, nas missas estacionais, quando o diácono entra com o evangeliário, onde ele coloca o evangeliário? Coloca sobre o altar, não coloca no ambão. Coloca exatamente sobre o local, onde daqui a pouco estará o corpo sacramental do Senhor, Corpus Verum. Então veja como é bonito. Em cada missa, a palavra pronunciada se faz carne. Em cada missa, a gente come a palavra. Veja que coisa. Então, a Escritura, vocês têm que estar atentos na Escritura, quando escutam a Escritura, quando meditam a Escritura, quando fazem a Léxio Divina,
Não é simplesmente com as ideias somente, é com a palavra. Por isso é importante 2 conselhos que eu lhes dou nessa área. Primeiro, não usem muitas traduções da Sagrada Escritura. Escolham uma. Todas têm limitações, todas têm defeito. Tem as melhores e as menos boas. Escolham uma. Uma. Não é? Do ponto de vista técnico, a melhor é a Bíblia de Jerusalém. A última versão da Bíblia de Jerusalém tem uma ou outra doidice. Não é? Mas, no geral, é a melhor. Uma outra que é muito útil, porque é aquela que pastoralmente aos pouquinhos vai se impor, é a da CNBB, que é uma boa tradução, de modo geral. Tem uma ou outra doidice também, mas de modo geral é boa. E é a que vai ser usada na liturgia. No lecionário, tem que ser a tradução da CNBB. E não fiquem tristes, mas posteriormente, nos próximos anos, não sei se nos próximos 5, 10 anos, porque na igreja tudo demora, até os salmos do ofício divino vão ter que ser com os da Bíblia da CNBB. É uma pena, porque esses salmos, apesar do padre Fernando, professor de vocês, falar mal do nosso saltério o tempo todo, porque ele diz que não é tradução, é uma adaptação, mas é fácil para a gente decorar, é fácil para a gente cantar, é fácil para recitar, né? Como a CNBB traduziu a liturgia das horas. Só que a Santa Sé, é regra da Santa Sé, que os textos litúrgicos, os textos bíblicos usados na liturgia, sejam tirados, tais quais, de uma tradução da Bíblia aprovada pela Santa Sé. Devidamente aprovada, para uso na liturgia. Então, por exemplo, os nossos salmos do ofício divino não estão em Bíblia nenhuma. Os nossos salmos do ofício divino foram traduzidos para o saltério litúrgico. Então, a Santa Sé não aceita mais isso. Quer dizer, cedo ou tarde, certamente a CNBB vai enrolar isso até não poder mais. Por quê? Porque a gente já decorou esses salmos, já está acostumado com eles, e agora novamente, né? Veja, é de matar. Eu não sou tão velho. Esse ano eu completo 50 anos, eu já peguei 3 traduções de salmo, não tem quem aguente. Quando você decora, já se acostumou. Por exemplo, o salmo de hoje, o primeiro salmo de laudes, era tão bonitinha na oração do tempo presente que vocês me alcançaram. Diz assim, meu rochedo, nele não há fissura. Deus é um rochedo compacto, como eu gostava. Agora, meu rochedo, nele não há falsidade. Me tirou o gosto. Veja, entende? Então a gente, depois que se acostuma, aí vão e tiram da gente, é de matar. Então, mas no futuro vai ser uma outra tradução de salmo. Mas por enquanto aproveitem essa, está certo? Então, o conselho que eu lhes dou, o primeiro conselho, ter uma tradução da Bíblia que vocês usem constantemente na Lexio, porque a palavra de Deus deve ser decorada. Não é a ideia, é a palavra. Quando eu vivia no mosteiro, na Trapa, a gente fazia Lexio pela manhã. Quer dizer, fazia Lexio o dia quase todo, mas pela manhã era a hora mais propícia. Então pegava, por exemplo, um capítulo, um trecho da Escritura, né, isso cada monge escolhia conforme o Espírito indicava. E lia, relia, repetia, uma palavra que tocou, uma frase, repetia o texto, rezava, repetia novamente, terminava quase que decorando. Muito bem. Depois íamos para o trabalho. A Lexio a gente acordava 2h30 da manhã, 15 para as 3, parece que era assim. 15 para as 3 as vigílias, e depois não dormíamos mais. Ficávamos, então era o tempo de ficar na cela,
rezando. Agora é uma malvadeza, porque a gente ficava rezando e a cama ali, dizendo venha. Venha. E então quando era frio, a umidade lá no sul do Paraná, oh meu Deus. Então veja, a gente ficava até naquele espaço, você ia na cozinha, tomava um café, mas sozinho. O café você tomava sozinho. Na verdade era um lanche. E voltava para Lexio até às 6, quando tinha missa com laudes. Então, aquele texto que a gente leu, meditou logo cedo, depois trabalhando na agricultura, a gente repetia. Às vezes passava uma semana repetindo aquele texto. Repetindo. Veja, não é a ideia. Não é o que as inspirações, as moções, os pensamentos que o Senhor me inspirou. Não. Não. É a palavra. A palavra. Para o monge, eu falo no monge, mas os monges, eles herdaram e guardaram a experiência dos primeiros cristãos. Por isso é importante olhar o trato dos monges com a liturgia e com a escritura. Porque eles guardaram o melhor da tradição antiga cristã, como os cristãos rezavam. Então, para o monge, veja que coisa linda, dizer a palavra é Cristo, é participar da recriação, da criação constante do mundo. É a palavra santa de Deus, e essa palavra é o Logos, é o verbo, que reordena primeiro o meu mundo interior e depois o mundo à minha volta. Meu mundo interior é caótico, pensamentos contraditórios, desejos malucos, vejam, instintos selvagens. Eu pronunciando a palavra, o Logos. Logos é palavra, mas também Logos é pensamento. Veja, o pensamento é ordenado. Então eu repetindo a palavra que é Jesus. Essa palavra é cheia de Espírito Santo. Cristo é cheio de Espírito. O Senhor é Espírito. Veja, essa palavra vai reordenando a minha vida. Vai reordenando o meu coração. Mas vejam, os monges têm essa sabedoria. Eles nunca começam com o que é espiritual. Eles começam com o que é externo, material. Para que o externo, o material, vá condicionando o interno, o espiritual. Então, de tanto repetir a palavra vai tomando conta de mim. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Verdade verdadeira. A gente de tal modo vivia ruminando a palavra, daí vem a expressão dos medievais, ruminácio. Né? Aquilo que o boi, que os ruminantes fazem? Eles comem e depois passam o dia ruminando. O monge faz isso. Pela manhã se alimenta da escritura e passa o dia ruminando. Olha, isso é um negócio tão... pega a gente de tal modo que até para xingar um ao outro... Claro, a gente não xinga falando porque não pode falar, xinga do pensamento. A gente xingava, a gente não, que eu não sei os outros, mas eu xingava com as frases da escritura. Por exemplo, de vez em quando eu chamava meu padre mestre de cão morto. Aí depois eu digo, mas por que eu estou chamando o padre Manu de cão morto? Ah, é porque aquele semeio xingou Davi, assim. Aliás, Davi xingou, o general de Davi, Joabe, xingou assim, disse, meu senhor, olha esse cão morto, criticando o senhor. Veja como é interessante, a escritura vai tomando conta de você. A escritura ela vai forjando o seu pensamento, o seu sentimento, o seu modo de rezar, o seu modo de ver o mundo. Mas lembre, a escritura é o corpo de Cristo, cheio de Espírito Santo, que vai lhe dando os sentimentos de Cristo. Então eu lhes digo, viu, meus filhos, esses dois conselhos lhes dou. Uma tradução só, de modo que vocês possam decorar. Porque se vocês decoram, cada vez que vocês ruminam,
a palavra lhes diz uma coisa nova. A palavra de Deus é ilimitada. É ilimitada. Infelizmente, como a gente tem muita tradução, os católicos fazem aquele pirão de tradução, a gente termina sem saber de cor nenhuma frase da Escritura. Só ficam as ideias. Pode olhar. Os católicos só citam a Escritura, quando citam, em geral, de modo livre. De modo livre. Não como está lá, literalmente. E devem aprender a citar literalmente. Veja, a ruminar literalmente. Porque às vezes num mais, num porém, num porquê, está a força, está o sentido da coisa.